Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de inglês com Blackbeard English. Eu sou o David Blackbeard e hoje nós vamos ver como falar a hora em inglês. Na nossa última aula nós falamos sobre os números, então agora vocês estão preparados a poder dizer e também ouvir quando alguém te falar as horas. Bora lá! Ok galera, então estamos aqui com um reloginho, telling the time, dizendo a hora, né? Na verdade, em inglês a gente fala contando a hora, telling the time, porque tell é contar, mas a gente também usa como dizer, então dizendo a hora. Vamos lá, gente, tem bastante coisa aqui, mas na verdade não é tão ruim assim, vocês vão ver que é muito fácil. Primeira coisa, quando você quer falar a hora, você pode simplesmente falar como a gente fala em português. Então, por exemplo, só usando os números. Então, se eu for dizer que são 12 e 15, eu posso falar 12, 15. 12 e 15. Se eu quiser dizer que é 2h30 da tarde, eu vou dizer 2:30. Pronto. Outro exemplo, 3h45. 3:45. Tá? Então você simplesmente pode falar os números e acabou. Agora, um outro jeito que existe, ele é um pouquinho parecido com o português. Quando a gente fala, por exemplo, 10 para 7, 20 para as 8, então esse 20 para as 10 para as 5 para as tal, a gente tem em inglês, né? Você vê aqui, ó, do lado esquerdo, to, que é para. Então, por exemplo, 5 para tal hora, it's 5 to. E aí você fala para que horas que é esse 5, né? Então, por exemplo, se são 5 para as 3, eu vou falar it's 5 to 3. Se são 10 para as 3, então, por exemplo, 2h50, eu vou falar it's 10 to 3. Igualzinho em português. A única coisa que vocês vão ver um pouquinho de diferença é que quando a gente fala 15 para as 3, vamos dizer, né? A gente fala é 1/4 para as 3. Porque 15 é 1/4 do círculo, né? Então, it's a quarter to 3. É 1/4 para as 3. Então, a pessoa vai entender que são 2h45. It's 20 to 3. Então, seria 2h40. 20 para as 3. It's 20 to 3. Tá? E por aí vai. Então, essa parte é igualzinho em português, certo? Não tem erro. Então a gente já matou metade do relógio. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, do lado direito. A gente também tem esse jeito de falar, não só para tal hora, mas também os minutos que se passaram da hora em que você está. Como assim? Então, se eu for dizer que são 2h05, 2 horas e 5 minutos. Repita. Isso aí é pra galera da minha geração que escutava Jovem Pan logo cedo de manhã. 6h10. Repita. 6h10. Vambora. Ok. Voltando ao assunto. Então, se eu quero falar que são 2h05, eu vou falar it's 2 past... It's 5 past 2. São 5 passados das 2. 2h05. Se eu quero falar que são 2h10, it's 10 past 2. São 10 minutos passados das 2. Então, it's 10 past 2. Mesma coisa com o 15. A gente usa 1/4 aqui, então a gente vai usar 1/4 aqui também. Então, 2h15, it's a quarter past 2. É 1/4 passado das 2. 2h15. It's 20 past 2. 20 minutos passados das 2. It's 25 past 2. 25 minutos passados das 2. Tá? E, finalmente, até o 30, que a gente usa half. Half significa meio ou metade. Então, quando você quer falar são 2h30, de novo, você pode falar da forma normal, 2h30, 2:30, ou, o que muita gente gosta de usar, it's half past 2, que é meia hora passado das 2. E você fala, poxa, mas o pessoal usa essa forma? Usa bastante esse formato, tá? Eu não gosto, eu particularmente não uso. Eu uso o normal, falo os números.
né? 2:30, 2:15 or 2:15, mas não uso esse formato. Mas tem muita gente que usa, então é bom saber, tá? Então é isso, gente. Quando você for usar do meio-dia, das horas, né? Do meio-dia até às 6 da tarde, os minutos, né? Vamos dizer, então na verdade até os 30 minutos aqui, de 1 hora, você pode usar esse passados das. Então, por exemplo, 3:30, a gente fala 3:30, meia hora o passado das 3. Uma coisa que você não pode fazer é misturar as duas formas, só isso. Então, se você quer falar 2:30, você fala 2:30. Você não pode falar 2:30, 2:30. Aí não pode em inglês. Então, ou você usa o formato normal de simplesmente falar os números, ou você usa esse formato aqui, it's 3:30, é meia hora passado das tal hora. Não mescla os dois, mas eu percebo que os alunos misturam muito, porque a gente puxa isso do português, né? 2:30. Então você quer falar half também em inglês, mas não pode misturar, tá bom? E aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de como falar a hora. Então, por exemplo, 2:05, it's 2:05. 2:15, it's 2:15. E do outro lado aqui os para tal hora. Então 2:40, na verdade são 20 minutos para as 3. Então it's 20 to 3, tá bom? E aí eles te explicam também aqui embaixo, eu gosto muito dessa tabelinha aqui do Woodward. We use at mais time when giving the time of a specific event. Nós usamos o at, a palavra at, mais a hora, quando você vai dar um horário específico. Então é o famoso às tal hora. Se eu for falar às 5 horas da manhã, at 5 o'clock in the morning, tá? O o'clock quer dizer a hora exata, 5, 6, não 5:10, 5:20, mas a hora cheia, certinha, 5. Né? Então olha aqui, um exemplo que a gente tem aqui embaixo. The class starts at 9 o'clock. A classe começa às 9 horas. Beleza, gente? Então, é muito simples, é isso daí. Se vocês quiserem depois dar uma praticada, pausa o vídeo, dá um print aqui dessa tela para você guardar isso com você, tá bom? Depois aí a gente vai falar sobre como é que se fala de manhã, de tarde, de noite. Também a gente vai começar a falar aí de comida, né? De almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, etc e tal. Mas por enquanto, agora vocês estão preparados para falar as horas, tá bom, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida com essas aulas, por favor, deixa aqui nos comentários. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Fiquem todos bem e até a próxima.